Ivan, como você tem visto essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Não existem heróis nessa história? Existe um lado certo ou errado? Bom, Camila, são várias perguntas, né? Essa questão do heroísmo, eu acho que no fim do dia cabe à história. Será a história a ecoar os heróis e vilões desta guerra, não é? A verdade é que nós estamos já na terceira semana de combates e uma coisa a gente pode deixar bem claro: não era essa a estratégia de Vladimir Putin, não era essa a estratégia da Rússia e, por que não, inclusive, de boa parte do establishment nos Estados Unidos. Existia uma coesão no início da guerra em torno à ideia de que a Rússia poderia resolver a parada aí, não é? A questão militar em 2, 3 dias. Talvez nem o Deep State americano e nem o Kremlin contavam com a bravura do povo ucraniano. Então, se nós podemos aí observar, depois de 2, 3 semanas de guerra, essa dificuldade do exército russo avançar, nós encontramos a resposta para a primeira pergunta. Se existe um herói que não precisa mais esperar pelo julgamento da história, é o povo ucraniano. É o povo que está nas ruas das grandes cidades da Ucrânia, que está combatendo pela sua independência, pela liberdade do seu país, com grande patriotismo e, acima de tudo, também envolvendo a questão espiritual deste combate. Portanto, como que a gente pode ver, né, o combate, como a gente pode analisar a guerra em uma frase, duas? As coisas não saíram conforme o combinado. Faltou combinar com os ucranianos, Camila. Senhor Sepúlveda, como o senhor vê essa guerra da Rússia e Ucrânia? O senhor identifica mocinhos e bandidos? Olha, Camila, eu vou na linha do Ivan e eu acho que um dos erros, e no Brasil isso acontece muito, um dos erros da análise de uma... Primeiro que eu não chamo propriamente uma guerra, nós temos uma invasão de uma potência que invade um país que é soberano, e, portanto, se nós tivéssemos uma guerra, era um conflito entre duas nações com razões diversas. Não, aqui há uma invasão de uma potência que invade a Ucrânia, que é um país soberano, e temos a resistência dessa nação à invasão injusta, brutal e violando todas as leis internacionais. Bom, então esse é o primeiro ponto. As pessoas vão para mocinhos e bandidos. Eu escrevi um artigo sobre isso, bem rápido, que é a falsa dicotomia. Nós temos, de um lado, o Putin lutando contra os globalistas. Ora, na linha do que disse o meu amigo Ivan, e que é o meu pensamento desde o início, pelo contrário, analisem tudo o que aconteceu. Primeiro que essa invasão do Putin já era de esperar. Já era de esperar porque isso é uma política que ele vem fazendo há muito tempo. O mundo ocidental virou para o lado quando ele invadiu a Crimeia, quando ele matou opositores em Londres, etc. Mas ele vinha construindo isto há muito tempo. E a Ucrânia ia ser a primeira grande vítima nesse processo que ele tem. Bom, mas aqui as pessoas ficam assim, mas o Putin não é bom, mas os globalistas também não são bons, meus amigos. Eles estão de mãos dadas. Analisem desde o início. Quando o Putin estava a ponto de invadir, quem é que todos os dias lançava o terror de que ele ia invadir, tentando atemorizar os ucranianos? As autoridades americanas. Saiam todos, os russos vão entrar, não sei o quê. Eles faziam o jogo. Bom, depois, quando se anunciava a invasão iminente, qual era a declaração dos Estados Unidos, da OTAN? Nós não vamos fazer nada, nós não podemos fazer nada. Bom, se você tem alguma autoridade na política mundial e diz que não vai fazer nada, você está convidando o outro a entrar. Então, não é que não há mocinhos e bandidos, é que o que as pessoas dizem que são mocinhos e bandidos estão todos conluiados e a vítima é o povo ucraniano. A vítima
é a própria Ucrânia. Bom, e aí eu concordo com o Ivan que há heróis, sim. Há uma frase que eu me lembro que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira disse uma vez: aos olhos de Deus não há heróis anônimos. Aos olhos de Deus não há heróis anônimos. Há para os homens heróis anônimos, mas aos olhos de Deus não há. Nós vemos que a Ucrânia teve uma manifestação de heroísmo que foi dizer o seguinte: tudo bem, é uma potência que vai nos invadir, nós não queremos saber, nós vamos defender a nossa terra. Qual foi a influência que isso teve? Qual foi a influência que isso teve nas mentalidades? Eu li num jornal espanhol uma reportagem, não me lembro se era o Mundo, se era o ABC, que dizia o seguinte: era um jovem com uma arma na mão, e sabe o que ele dizia? Eu sempre fui pacifista, sempre defendi o pacifismo, mas agora eu estou diante de uma realidade que não condiz com a minha ideia de pacifismo, e eu estou aqui com essa arma na mão defendendo a minha terra. Então, o que é que aconteceu nas mentalidades das pessoas? Não sabemos. O que é fato é que a Rússia está num pântano militar.